Então, o gerenciador Layout Grid Bag, criamos um objeto que é C, do tipo container, estamos pegando o disk que vai estar se referindo ao JFrame, é o Get Content Pane, ou seja, eu pego o painel, no caso aqui do JFrame. Esse C vai ser um container. E agora nós vamos especificar o set layout. De quem? De C. Nós estamos definindo que ele vai ser um New Grid Bag Layout. Lembram daquele objeto que vai ser assim, o manda-chuva, ele vai dizer exatamente como os componentes vão ser lá adicionados. Então ele vai dizer, olha, você pode ocupar 2, 3 linhas, 4, 5 colunas, coisas do tipo. É o Grid Bag Constraints. Nesse caso, criamos um objeto que se chama cons. Criamos um botão 1 do tipo JButton. E aí nós temos as características do cons. O primeiro caso, que é o weight X, está dizendo que a capacidade da célula será ampliada. Nesse caso é 0. Vocês vão ver que este botão em específico, nada vai acontecer. Ou seja, a sua forma de apresentação vai continuar a mesma. No grid X e o grid Y, neste caso, ele vai estar dizendo que é a coluna e linha inicial, tá? Coluna superior esquerda. Na sequência, nós adicionamos o botão, então C.add, botão 1, cons. Nós criamos outro botão 2 e depois nós definimos o seguinte, ó, cons.fills recebe grid bag constraints horizontal. Então nós vamos verificar que nesse caso aqui, há justamente a forma de aumentar o eixo. Tá? O weight X 0.5 quer dizer, é justamente o contrário. Agora o cons, que é o meu manda-chuva, antes tu estava com 0, agora tu vai estar com 0.5. Quer dizer o seguinte, na hora que eu maximizar a minha tela, esse botão que tiver com 0.5 no caso, que for adicionado à interface com essa estrutura, na hora que eu aumentar, ele vai aumentar um pouquinho de forma proporcional. O pad Y, nesse caso, vai ser a altura do componente. Nós colocamos no grid X e no grid Y, vai ser a coluna e a linha inicial de quem? Do 1. Do 1 ao quê? No grid. Então, ele vai ser adicionado na coluna 1, linha 1. Na próxima linha, vai estar justamente adicionando esse botão ao container. Criamos um outro botão, botão 3, definimos esse const.fills. Na verdade, essa linha de código, ela poderia até ser eliminada daí. Por quê? Porque o const, ela continua com essa mesma função, ela tem mesmo esse atributo. Nesse caso, vocês podem até comentar essa linha aí, não tem problema nenhum. Mas na próxima linha, nós estamos justamente definindo o quê? Do age.1. Olha, nós começamos com 0, depois definimos para 0.5 e agora com 1. Esse terceiro botão, quando vocês escutarem a aplicação e quando vocês aumentarem, vocês vão ver que esse botão 3 ele vai aumentar 2 vezes mais do que o botão 2. E o botão 1 lá ele vai ficar totalmente intacto, porque eu não permiti que ele aumentasse quando eu modificasse o tamanho dessa interface. Então, o pad Y vai ser a coluna, e o pad Y com o pad X vai ser coluna e linha inicial, que ele vai estar apresentado, e o grid X, grid Y também, tá certo? E na sequência, basicamente, vamos adicionar o botão 3 com esse cons. Então, define as características e na hora de adicionar ao container, esse componente, no caso, botão 1, botão 2, botão 3, nós vamos passar também com o parâmetro cons, exatamente essas características necessárias para esse componente ser adicionado. E nós temos o pack, a ideia de enxugar, sintetizar. Tá? Se vocês comentarem essa linha de código e depois executar, vocês vão ver que a aplicação vai estar maior. Vamos compactar os componentes que foram ali apresentados. Olha o nosso gerenciador Layout Grid Bag, que eu tenho agora botões com tamanhos diferentes. Ou seja, aqui no caso do botão 2, ele ocupa muito mais de uma linha, ao contrário do botão 1. O botão 3, por sua vez, ocupa muito mais do que 2 ou a quantidade de colunas que o botão 1. Quando vocês forem rodar essa aplicação, por favor, não esqueçam disso. Tentem arrastar o tamanho dessa tela aqui. Aí vocês vão ver aquelas propriedades de aumentar. Ou seja, o botão 3 ele tem que aumentar 2 vezes o tamanho do que o botão número 2. E o botão 1 ele vai ser sempre desse tamanho. Um tratador de eventos, pessoal, é um procedimento que vai disparar determinada atividade ou processo
quando ele receber uma interação da aplicação, avisada ou não pelo sistema operacional. Então, se o sistema operacional avisa, opa, alguém clicou no botão tal, ó, o botão tal foi clicado. O que eu faço? Opa, fecha o programa, se for um botão fechar. Um evento ocorre quando há uma interação do usuário com o sistema. Um clique, né, um arrastar, um soltar, um mover, um digitar, um teclar. Então você tem aí o modelo de eventos da AWT. Tem as fontes e os ouvidores, listener. Ele vai ouvir, opa, estou de ouvidos atentos a qualquer interação do usuário. Tem que haver um listener atrelado ao controle, ao componente, para que ele possa disparar alguma atitude, alguma atividade, algum processamento, caso o evento ocorra. Então temos aí um modelo de eventos na direção do fonte para o ouvidor, e o AWT é um modelo que controla aí, que nos dá uma base com vários processos, o controle desses eventos. Cada tipo de container pode disparar certos tipos de eventos que podem ser executados por mais de um listener. Lá na apostila de vocês, página 414, existe uma tabela com essas interfaces, tá? E os métodos relacionados. Então, quando agora, por exemplo, ao inserir um componente, vamos verificar esse componente, eu quero que ele receba uma determinada ação, ele vai ficar escutando um determinado evento, se eu clicar, ganhar o foco, perder o foco, tudo isso vai estar relacionado lá. Em que os adaptadores implementam as interfaces onde estão declarados os listeners. Bom, aí tem duas opções. Vocês podem, por exemplo, implementar uma interface, mas quando você implementa uma interface, o que vai acontecer? Obrigatoriamente, vocês vão ter que, pelo menos, apresentar o corpo daquele método. Método X, método Y e assim por diante. Não é mesmo? Lá, como exemplo dessa página 413, tem o Window Listener. Dessa interface existem 7 métodos. Então, vamos supor, desses 7 métodos, eu não quero usar todos eles. E tem onde fechar, tem onde abrir, maximizar, minimizar, enfim. Só que eu só quero usar um, Tereza. Eu tenho que apresentar os 7? Vai ter que apresentar os 7. Uma outra opção é justamente o quê? São as classes adaptadoras. Como que isso vai funcionar? Você vai criar uma classe que vai implementar uma dessas interfaces, sendo que agora não. Você só vai definir o método que deseja, o método que vai ser utilizado. Se a gente usar lá aquele window listener, vai precisar os 7? Não. Eu só quero de fechar. Beleza. Só implementa um. Então essa é a grande vantagem. Como é que a gente vê esse exemplo, hein? Ver se tem algum evento aí associado a algum componente? Vamos usar um Action Listener, um ouvidor de ações. Então ele vai ficar de olho em uma ação. O usuário fez alguma ação, eu vou processar alguma coisa. Nosso Public Class Gerenciador Layout Card Extend JFrame implementa o Action Listener. Ele vai implementar aí alguns métodos do Action Listener, o ouvidor de ações. Afinal de contas, não adianta nada você ter os controles na tela do seu computador se esses controles estão parados. Então não tem porquê você ter um controle sem ter a ele atrelado um ouvidor de ações, alguém que escuta eventos e processa. Nós acrescentamos aí nosso gerenciador Layout Card, um painel um New Panel, set size 250 e 100. E nós definimos o cor de fundo, o layout dele como sendo grid layout, e nós colocamos aí 2x1, né? 2 linhas, uma coluna. Colocamos um botão anterior, um botão próximo e adicionamos um Action Listener. Agora sim, ó, ouvidor de ação de olho. Acrescentamos aí nosso primeiro painel, nosso segundo painel, e vamos adicionar aí o nosso painel à esquerda e 2 botões à direita. E olha só embaixo aí, ó, Public Void Action Performed. Quando acionar alguma função, eu vou executar aí alguma coisa. Eu vou colocar aí o nosso card layout na jogada. Se for o anterior, vai para o próximo. Se for o próximo, vai para o anterior. E quando ele fechar a janela, o Window Closing, ele sai do programa. Ó, também está de olho na ação. Além de clicar no botão, ele vai estar de olho na ação Window Closing. O anterior e próximo tem a ver com Card Layout. Mostra a próxima carta ou a carta anterior. Fica alternando de cartas. Quando você executa isso, olha que legal. Clica no botão, vai para a segunda carta. Clica na segunda, vai para a primeira carta. Você tem 2 janelas, então uma por vez.